Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje mais um vídeo aqui no canal Papo com o Gui. Deu uma atrasadinha esse vídeo, eu sei, era para sair semana passada, mas não saiu. Mas sai hoje no dia que eu estou gravando, que é uma quarta-feira. Eu sei, quem viu no Instagram os planos era sair ontem, na terça-feira, dia 21. Mas eu fiquei meio gripado. Ainda estou por sinal, por isso a voz está um pouco estranha. Mas melhor gravar com a voz um pouco estranha do que não gravar nada, né? Então, eu acabei não gravando vídeo, mas eu não tinha condições mesmo. E daí hoje estou gravando para vocês aqui. E hoje, como vocês viram no Instagram, é sobre Pessoas Normais, da Sally Rooney. Um outro livro aí bem modinha, né? Que tá sempre aí nessas listas do TikTok, não sei o que, de livros sensação, livros mais vendidos, não sei o que lá, beleza. Bom, é um livro contemporâneo, é um livro best-seller, e isso já me afasta um pouco dele. Mas, cara, eu vi muita gente falando bem desse livro, muita gente falando bem que, não, esse aqui é contemporâneo, mas esse aqui é muito bom. E não que literatura contemporânea não seja boa, tá? Não tô querendo dizer isso. É só que os livros que são mais clássicos, mais antigos, já passaram pelo teste do tempo. E esses aqui não, esses aqui foram publicados há poucos anos, ou seja, eles ainda não passaram pelo pente fino da história, posso dizer assim. Então, cara, não tem uma total certeza de se é bom ou não, né? E não que todos os livros bons da humanidade foram aprovados pelo teste do tempo, alguns foram esquecidos, né? Mas, e também muitos na época que foram lançados foram muito criticados e hoje são grandes clássicos, certo? E, além do mais, livros que na época foram muito aclamados, hoje ninguém lembra que existem. Então, hoje vamos falar sobre Pessoas Normais, da Sally Rooney, né? Que é um livro aí que eu não gostei, tá? Eu não gostei, mas eu vi coisas positivas. Não foi uma perda total que nem o Daisy Jones and the Six, que eu queria queimar o livro ou usar como combustível para minha churrasqueira quando eu for fazer um churrasco. Mas esse livro aqui, tá? Eu não gostei dele porque eu vi potencial. Eu vi algo aqui que estava quase lá, sabe? Ele poderia ter sido bem melhor. Só que primeiro, vamos, como diz Jack o Estripador, vamos por partes. Vamos começar primeiro pelo estilo da autora. A autora é essa aqui, a Sally Rooney, ela é bem jovem, ela deve ter 30 e poucos anos, e ela virou um fenômeno aí nos últimos anos. Ela publicou o primeiro livro em 2017, que é um que chama, acho que Conversa com Amigos também, uma coisa assim. Depois veio esse aqui, e agora acho que em 2021 veio um que é Belo Mundo em que Você Está. Os títulos dos livros dela são muito legais, as capas também, e isso aí foi uma coisa que me chamou muita atenção na hora de escolher ler esse livro aqui, né? E não me arrependo de ter lido, uma experiência legal. E eu acho que eu não terminei a minha experiência com a Sally Rooney. Eu realmente quero ler mais livros dela, porque eu acho que eu posso acabar encontrando alguma coisa que eu goste, né? Bom, mas vamos falar sobre o estilo dela. O estilo dela é muito simples, isso é uma das coisas que eu menos gostei. Eu achei o estilo dela muito simples. É um estilo descritivo e descritivo, ela só descreve, 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 e parece que ela não penetra nos personagens, ela não entra pra dentro deles, salvo raras exceções, né? E eu achei o livro inteiro, assim, olha, muito simples, sabe? Parece que ela não se aprofunda, parece que, tipo assim, e no que ela se aprofunda, ela não dá uma boa contextualizada, uma boa explicada no que está realmente acontecendo. Eu achei tudo muito superficial, certo? E muitas vezes é tão superficial que nós entendemos o que o personagem está fazendo, mas nós não entendemos o motivo ou o que levou ele a tomar aquela atitude, ou quais traços de personalidade dele levam ele a tomar aquela atitude. Muitas vezes é uma coisa meio jogada, assim, sabe? E já me disseram que na série isso aí é melhor, é mais bem explicado, mas eu não gostei desse livro mesmo, né? Mas, como eu disse, tem coisas interessantes, né? Os personagens, por mais que sejam bem superficiais, eles são interessantes. Tu vê alguma coisa ali que, se fosse um pouco mais bem trabalhado, um pouco mais assim, desenvolvido, ficaria muito legal. Mas bom, o que acontece? E outra coisa, e não que uma escrita simples e sem muitos floreios e frufrus seja ruim, muito pelo contrário. Só que, por exemplo, agora para explicar por que eu não gostei daqui, eu vou ter que abordar a teoria do iceberg, do Hemingway. Que o Hemingway é um autor aí conceituado, Nobel de Literatura e tal. Ele também tem uma escrita extremamente simples, só que ele desenvolveu uma técnica chamada a técnica do iceberg, que é, por exemplo, um iceberg, nós só vemos a ponta dele. E embaixo tem toda uma estrutura que é invisível a nós, porque ela está submersa na água. E ele vai fazer a mesma coisa com a escrita. A parte amostra é o que ele escreveu, mas por trás daquelas frases, palavras, está toda uma outra estrutura. E aqui não tem isso. Aqui tem somente a estrutura
de cima que nós vemos e embaixo não tem nada. É como se fosse um bloco de gelo à deriva. Por exemplo, vou dar um exemplo para ilustrar isso. O Hemingway conta uma história aí, uma lenda, que ele estaria em um bar ali com os amigos, ele fez uma aposta. Quem consegue escrever o menor conto em um guardanapo e o melhor, não sei como é que foi o esquema. E ele ganhou. Ele escreveu poucas palavras, 2 frases e ganhou. E parece uma coisa banal na hora que se lê, mas depois que tu para pensar nisso, a estrutura que nós não vemos se revela. Que é o seguinte, ele escreveu no guardanapo: For sale, baby shoes never wore. Ou seja, à venda, sapatos de bebê nunca usados. Percebe que é uma frase simples, é um anúncio. Mas o que tem por trás desse anúncio? O que aconteceu para esse anúncio já sendo feito? Qual foi a causa disso? Então, se cria uma história por trás das palavras. E aqui, não. Aqui nós temos, então, vamos à história. Nós temos 2 personagens, as pessoas normais, Connell e Marianne. Eles são, assim, adolescentes da Irlanda. Eles estudam ali num colégio, são colegas, mas eles não se falam. Só que, por quê? Porque eles, além de fazerem parte de grupos na escola diferentes, ele é dos populares, ali da galera, dos modinhas, e a Marianne é excluída, é esquisitona, né? E eles também fazem parte de, sei lá, de meios sociais diferentes. O Connell não tem muita grana e a Marianne é rica pra caramba. Então, mas o que acontece? Isso seria uma sinopse de filme dos anos 80, né? Só que o que acontece que faz aí eles terem uma ligação? A mãe do Connell trabalha limpando a casa da Marianne. E aí eles vão acabar meio que desenvolvendo uma ligação, né, que vai evoluindo para outras coisas ao longo das visitas quando ele vai buscar a mãe dele lá, né? E eles vão descobrir que tem muito em comum, os 2 gostam de ler, os 2 são inteligentes, os 2 são meio críticos, sei lá, a estrutura das escolas, a organização de como os grupinhos se formam e tal. E aí eles vão evoluindo, só que o que acontece? Várias vezes o meio onde eles estão inseridos vai interferir na relação deles, meio um troço Romeu e Julieta, sei lá, falsificado, né, sabe? Porque, cara, tipo, eles não podem ficar juntos porque os amigos dele não iam aceitar, ia ser muito estranho e não sei o quê. E eu fiquei pensando, sério, cara, é sério isso que tu vai abordar o problema dessa forma? Beleza, né? Aí, depois eles vão pra faculdade, aí meio que os papéis vão se inverter, né? Ele vai ficar sendo excluído, estranho, que não se dá bem com ninguém, que não é muito bem quisto ali nos círculos sociais, e ela vai virar a bam do bagulho, né? Daí o que eu não gostei? Por mais que essa trama seja muito batida, cara, seja muito batida, é uma coisa meio clichê, sabe? Tipo, bem anos 80 mesmo, sei lá, aquele lá filme, como é que é? Digam o que quiserem, aquele outro lá da... sei lá, Garota de Rosa Choque, um desses filmes aí, cara. E aí, eles vão ter essas dificuldades aí no relacionamento deles. Só que eles sempre vão estar tendo dificuldades de se afastarem, porque eles sempre vão ter essa coisa atraindo eles um ao outro. Sabe? Tinha várias horas que as coisas iam acontecendo e eu botava a mão na cara e pensava, não é possível, né? É que nem aqui na sinopse, uma história de amor entre 2 pessoas que tentam ficar separadas, mas descobrem que isso pode ser mais difícil do que parece. Nossa, cara, porra, sabe, porra, vocês estão entendendo? Vocês estão me entendendo? É muito assim, sabe, vergonha alheia em algumas partes, né? Só que o livro, ele se sai muito bem com essa trama. Aí é que tá, por mais que seja meio batido esse esquema aí de Romeu e Julieta das avessas, cara, dá certo, é crível. Só que aí a forma como a autora aborda isso é superficial. Não desce, não vai, porque tipo assim, é muito superficial, então não se aprofunda, tu não se identifica com ninguém. E várias vezes eu tava questionando por que os personagens tomavam tais atitudes e não tava nem baseado na história, nem na personalidade deles, sabe? Simplesmente, se o cara já aprendeu que tal coisa não dá certo, por que ele vai repetir a mesma coisa depois? Porra, sabe? E diversas vezes acontece isso. Outro ponto negativo é o seguinte: os personagens secundários ali, que orbitam entre eles, só são nomes, sabe? Só são nomes.
Sabe, por exemplo, nós sabemos que o pai da Mary Ann morreu, a mãe dela não tá nem aí, e o irmão dela é meio que um psicopata, né? Tá aí, que mais? Que mais? Por que a mãe dela não tá nem aí? Como o pai dela morreu? Por que o irmão dela age dessa maneira? Ou simplesmente, quando ele começou a agir dessa maneira? Não foi simplesmente do nada, um dia ele acordou, vou ser um maluco com a minha irmã. Sabe, porra? Ou a mãe dela acordou um dia, foda-se, vou simplesmente parar de me importar com a minha filha. Né? A mãe do Connell é uma das poucas que se salva. Ela tem um pouco de profundidade, porque diz que ela engravidou muito cedo, ela teve ele muito jovem. E ela fica nesse dilema de ser meio querer se preocupar com o Connell, mas ter um laço muito forte de amizade com ele, e ele se preocupar muito com ela, porque ele sabe que ele mudou drasticamente a vida dela. Isso eu achei legal, cara. Pô, trabalha mais nisso aí, sabe? Tem um futuro nisso aí. Então, porra. Aí depois os amigos. Essa é a pior parte. Assim, olha, sabe quando, tipo assim, olha, o autor tá lá e bota o seguinte: então entrar na sala, lá estavam fulano, cicrano. São simplesmente nomes. Eles não têm nada por trás. É só umas letras, sabe? Tanto que agora, se me perguntar quem são os amigos deles, eu não lembro. Porque eles não têm traços, eles não têm nada. Somente uma, que é a Joanne, que é uma amiga da Mary Ann, que é um pouco mais velha, dá uma ajuda pra ela. E assim, cara, e por mais que esse livro tenha muito potencial, ele não atinge o potencial. E tá tudo ali, sabe? Parece que são vários dardos que acertaram nos pontos certos, mas não se fixaram, não foram fundo o suficiente e caíram do alvo. Porque, por exemplo, tem várias coisas que são legais, sabe? Depois tem uma hora que o Connell começa a entrar em depressão, o amigo dele se mata e ele vai pra terapia, é muito interessante, cara. E aí eu pensei, isso aí me dá mais. E o livro vai engrenando no final, e aí depois tem um esquema que eles resolvem se aproximar e deixar essa ligação deles mais clara com o pessoal da escola, e percebem que naquela época isso já não importava muito. É meio clichê, meio chavão, mas beleza, né? E aí o livro acaba, ele tá começando a ficar bom. Então, cara, é isso, sabe? Eu não tenho mais o que dizer sobre aqui o Pessoas Normais, Normal People, da Sally Rooney. Tem uma série aí, eu sei que fizeram, dizem que a série é melhor, né? Que a série explora mais as emoções dos personagens, deixa mais evidente por que eles estão fazendo as coisas, mas sinceramente não sei se eu vou assistir não, sabe? Eu ainda quero ler os outros livros dela porque me chamaram muita atenção, né? E quem sabe, esse foi só o segundo livro dela, quem sabe o terceiro aí, o Belo Mundo Onde Você Está, seja melhor, né? Ela evolua a forma de escrita dela. Mas fica aí, então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Eu não recomendo muito esse livro, não. Se quiserem ler, leiam, tirem suas próprias conclusões, mas eu não gostei. E, infelizmente, não gostei, porque esse aqui eu queria ter gostado muito. Eu vejo que a autora tem um talento a ser dilapidado, eu acho. Eu acho que ela consegue, se ela trabalhar bastante, ela consegue ser realmente uma autora muito boa. Eu acho que ela consegue ser, mas por enquanto, não tá dando. Por enquanto, não tá quase, tá no caminho, né? Termino esse vídeo aqui com uma nota positiva, sabe? Tipo, uma nota positiva não no sentido de avaliação do livro, mas meio que uma nota musical, sabe? Uma nota de esperança. Quem sabe aí ela melhora um dia e eu trago algum livro que eu realmente gostei dela. E, por favor, pessoal, me recomendem livros contemporâneos que eu vou gostar, sabe? Eu quero dar uma chance pra literatura contemporânea, eu quero gostar de livros contemporâneos, mas, porra, não tá dando, sabe? E eu li esse livro rápido, sabe? E pior que é isso, sabe? Eu tava me divertindo enquanto eu li. Mas é um passatempo que não vai além de ser um passatempo. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o gostei. Estamos quase chegando nos 200 inscritos. Se inscrevam aí, mandem um vídeo pra todo mundo, pra gente chegar logo nos 200 inscritos. Porque cada vez que a gente subir nos inscritos, nós estaremos perto dos 1000 inscritos. E quando nós chegarmos nos 1000 inscritos, nós vamos ter uma surpresa nesse canal. Um sorteio, sim, nós vamos ter um sorteio quando chegarmos a 1000 inscritos. Então, se preparem, se inscrevam no canal. Não vai ser só um livro, vai ser 2 livros que eu vou sortear. Eu já estou com os 2 comprados. E antes de eu sortear eles, eu quero até fazer uma resenha dos 2 para deixar vocês mais pilhados para lerem os livros e se inscreverem no canal, né, e participarem do sorteio. Mas por hoje é só. Se inscrevam no canal. Se não gostou, ficou brabinho aí porque eu falei mal do livrinho de estimação de vocês, deixa o dislike, porque o dislike me ajuda tanto quanto o like. Se inscreve no canal, segue o Insta, o TikTok, segue tudo aí e compartilha o vídeo com todo mundo. É isso e um abraço, até a próxima.